Olá, meu nome é Bruno Costa, eu sou o diretor do filme Mirador, está estreando essa semana em algumas capitais do Brasil. Mirador, ele conta a história do Maicon. Maicon, ele é um boxeador que está, né, na batalha para retornar aos ringues e que divide a vida dele ali com 2, 3 subempregos para se manter. E ele tem uma filha chamada Malu, de um relacionamento mal resolvido que ele teve com a Michelle. E dentro dessa rotina super corrida que ele já tem de trabalhos e treinos, um certo dia a Michelle vai embora sem deixar demais explicações, e ele se vê do dia para a noite tendo que cuidar da filha dele sozinho. Então o filme, em linhas gerais, o filme é um filme sobre paternidade, né? Sobre essa jornada desse homem em se tornar pai, né? Em aprender o que é ser pai. E aí? Tá desenhando? Papi. Oi? Papi. Tá desenhando? Papo. Ó, presta atenção aqui. Eu acabei de colocar o lanche aqui dentro da bolsa dela, não esquece de dar. A mamadeira tá aqui do ladinho. Tem umas fraldinhas. O tempo tá meio seco, tem que pingar de vez em quando o sorinho no nariz dela. Se der crise, você já viu, né? Tá tudo aqui dentro da bolsa. Entendeu, Maicon? Entendi, pô. Que horas trago ela? E o que te inspirou nessa história, né, no roteiro que você faz, justamente sobre essa questão de assumir a responsabilidade, né? O teu protagonista, ele assume esse papel e ao mesmo tempo você não constrói uma narrativa maniqueísta, né? Você não condena ali a mulher e você consegue mostrar uma jornada também de transformação, né? De transformação do pai, de transformação da filha, da sogra. O que te motivou a fazer essa história, que é muito atual, né? Infelizmente a gente tem muitos pais, né? É estatística isso, muitos homens que abandonam, né, a paternidade, abandonam mulheres, filhas, filhos, né? E o teu filme mostra justamente o contrário, né? Um homem assumindo a responsabilidade, né? As responsabilidades, né? O que te inspirou nessa história? Então, foi exatamente esse o grande desafio do filme, desde a fase de escrita do roteiro. Eu assino o roteiro junto com o William Biagioli, né, amigo meu, que escreveu junto comigo o roteiro, e ele mesmo foi parte da inspiração, porque assim, eu carregava comigo já fazia muitos anos essa vontade de fazer um filme que fosse ambientado no universo do boxe, mas não queria fazer um filme sobre boxe, porque eu achava que não fazia sentido, né? Aquela narrativa clássica, muito americana, que a gente, né, conhece, que o cara no final vence, a jornada do herói clássica. Eu falei, isso não combina com a realidade brasileira, mas ao mesmo tempo gosto muito do universo do boxe, acho muito, né, imagético, muito interessante, sempre tive contato. E nessa busca em o que eu poderia contar, o que me interessava, o que eu achava importante de ser dito e que pudesse aliar o universo do boxe, eu comecei a reparar ao meu redor, assim, amigos da mesma faixa de idade que tinham filhos e estavam se separando e tal, e comecei a ver essa questão recorrente, assim, muito próxima de mim. Daí me acendeu uma luz, assim, eu falei, cara, eu acho que aí eu tenho algo que me interessa, assim. Eu não sou pai, mas convivo né, com muitos pais e mães, assim, que também passaram por separações e falei, isso como você disse, né? Infelizmente é uma realidade, um tema muito atual, assim, e esse foi o grande desafio do roteiro, como você bem mencionou, assim, como não vilanizar essa mãe, né? Porque as estatísticas mostram, se eu não me engano, fica na casa dos 90% dos casos de abandono é o homem que vai embora e não a mulher. Mas inclusive a Juliana, que é a namorada do William, o roteirista, que quando estava no processo lá inicial do roteiro, um dia ela falou assim, sabe o que eu queria? Eu queria ver um homem passando por isso, assim, ele tendo que cuidar da filha sozinho.
Isso não estava nas primeiras versões. E aí isso deu um estalo na gente, a gente falou, cara, primeiro foi meio chocante a ideia, porque a gente falou, pô, né, as estatísticas mostram que na maioria dos casos é o contrário, a gente vai, né, pegar esse outro ponto de vista, mas aí a gente percebeu que aí estava a singularidade do filme, era de alguma forma discutir essa mesma questão por um outro ponto de vista, mostrando o Michael passando por essas dificuldades. E então, ao mesmo tempo, tinha o desafio de não vilanizar a personagem da mãe, e o outro desafio era não tornar esse cara, esse pai, um herói, porque também seria inverossímil, né? Que ele de repente se torna um super pai e tal. Então, esses foram os principais desafios, assim. Acho que a gente conseguiu equilibrar bem ambas as coisas, assim, não cair também no melodrama, uma coisa que ficasse, né, muito sentimental, assim, que a gente acha que é muito mais próximo da realidade, né? A gente sempre buscou essa estética mais documental também. O teu filme ele passou na Mostra de Tiradentes em 2021, né? E chega aos cinemas agora mais de um ano depois dele ter tido uma carreira, digamos assim, em outros festivais também. E eu tava lendo muitas críticas da época, né, em que o filme passou em Tiradentes, e foi quase uma unanimidade entre os críticos, né, de que o teu filme ele tem uma simplicidade que às vezes falta no cinema brasileiro, né? E eu achei interessante isso, né? Porque a gente está acostumado a pensar o filme brasileiro sempre como algo grandioso, com muitos pontos de virada, e o teu filme ele meio que vai na contramão disso, principalmente na questão... calma aí que saiu um sonzinho aqui. Principalmente na questão dos diálogos, assim. O teu filme ele não é verborrágico. O teu filme ele dialoga pelos olhares, pelos respiros, pelos momentos de silêncio. Então, como é que isso foi para você durante a produção? Isso realmente te incomodava? Você fez questão de ir na contramão do que geralmente a gente vê no cinema brasileiro? Como é que foi essa questão? Então, não, assim, eu não passou pela minha cabeça no sentido de ir na contramão do que a maioria dos filmes são feitos, não me apeguei nessas questões, assim. Acho que é mais uma questão do meu olhar mesmo, da forma como eu gosto de narrar. Eu sempre falo assim que diálogo eu acho um mal necessário, assim, sabe? Então, tudo que eu puder contar através de imagem, com as outras ferramentas de linguagem que a gente tem dentro do cinema, eu vou contar. E sempre tento deixar o mínimo possível de diálogos, assim. E mesmo quando tem diálogos, tento que o importante da cena, né, aquilo sobre o que realmente a cena diz, esteja no subtexto, nas entrelinhas, e não num diálogo muito direto, assim. Porque realmente o que você diz, assim, tem essa característica, né, no cinema brasileiro, de modo geral, de ser muito verborrágico, né? Sempre tem muita cena de discussão, bate-boca e bate-papo, e às vezes tem muitos diálogos que não dizem nada, assim. E eu também trabalho muito com o uso do tempo, assim, né? Como você diz, os filmes têm muito esses silêncios, essas pausas, assim, o que também é um grande desafio, porque para você gerar uma empatia do público com esse protagonista, né, que sem dar muito spoiler, mas que no começo do filme assim, você não tem muitos motivos para gostar dele, né? Na verdade, pelo contrário, assim, e que também é muito calado, é muito fechado, é muito introspectivo, que eu acho que também reflete um pouco da figura masculina em geral, né? O homem em geral, assim,
de expor menos seus sentimentos, o que está sentindo, o que está pensando, maquiar ali, abafar as emoções e tal. E a gente trabalhou nessa chave, assim. E eu penso muito o filme como se estivesse pensando música mesmo, que tem andamentos, sabe? Tem movimentos. Então, é um risco, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que é algo que é muito verdadeiro, assim, é muito real, porque buscando esse realismo dentro da história, na vida mesmo, as pessoas não falam tudo que elas pensam, né? Essa que é a verdade, assim. A maioria do que elas acham e têm de opinião, elas guardam para si, elas não falam, né? Se as pessoas falassem tudo que elas pensam, seria meio impossível viver em sociedade. E é isso, esse cara é isso, ele internaliza muita coisa, ele guarda muita coisa, é um personagem muito mais físico, e a gente busca essa conexão do espectador com o que ele está sentindo e vivendo e passando, muito mais uma sugestão, né, de uma leitura, pô, eu sei o que esse cara está pensando agora, sabe? Eu sei pelo que ele está passando. Tem tido um feedback muito bom, assim, das pessoas, tanto a crítica, como você comentou, mas também a gente recebe mensagens diretas de público, assim, de, pô, que se identificou, sabe? Com a questão do trabalho, ou com a questão da paternidade mesmo. Mesmo feedback, assim, retorno de mulheres, né, que era uma coisa que a gente se preocupava muito, assim, o que o público feminino, né, vai achar do filme, assim. E a gente está muito feliz, assim, que, né, as pessoas compraram a ideia do filme, entenderam essa inversão do ponto de vista de contar a história de um pai solo, e que isso não tem nada a ver com, né, demonizar ali a mãe e tal. As pessoas entendem também que ela teve seus motivos, sabe, para ir embora, assim. Pronto, chegou. Chegamos. Ó. Esse é o papai? Chegou com papo. O que foi, Sandra? Aconteceu alguma coisa? E como que foi a escolha dos protagonistas, digamos assim, né? O Edilson Silva já tinha feito alguns filmes, eu lembro dele no Azougue Nazaré, por exemplo, mas eu não me lembro de tê-lo visto como protagonista, né? Ele carrega literalmente o filme nas costas, junto com a Maria Luísa, né? A menininha que faz a filha dele. Como que você encontrou Maria Luísa? Eu fiquei impressionado, assim, eu por diversas vezes tentava imaginar se ela realmente estava atuando ali. Quais foram os truques que vocês usaram nas gravações? Eu acho que a cena do feijão, para mim, é a melhor delas, que ela fica emburrada, ela vira cara, e assim, onde você descobriu Maria Luísa da Costa? Então, vou comentar do Edilson rapidamente, assim, o Edilson foi um toque do William, que é o roteirista. Eu tinha visto já um curta com ele, mas o processo ali de começar a pensar o elenco, eu já estava escrevendo, ainda o William lembrou, falei, pô, o Edilson, Natal, e eu fui ver alguns filmes dele, daí assim, já foi uma escolha direta, assim, já foi um convite direto para ele. Enquanto a gente estava ainda escrevendo o roteiro, a gente mandou o argumento, ele topou, gostou, falou, tô dentro. A gente já foi escrevendo com esse rosto, que ajudou muito, assim, escrever sabendo que a gente estava escrevendo para aquele cara, sabe? E a Malu, a Maria Luísa, o grande mérito da Consuelo, da Renata, da Elaine, que foram nossas produtoras de elenco, assim, a gente fez testes, assim, bem entre aspas, assim, teste, né? Como é que você faz um teste de elenco com crianças que têm 1 ano e meio, 1 ano, 8 meses, que era o caso da Malu na época, menos de 2 anos. Então, a gente testou, né, conversou com várias crianças, fazia ali uma dinâmica de brincadeira, para ver como que as crianças reagiam
um contato com estranhos e tal. E aí chegamos até a Malu e a gente apostou nela, assim. Inclusive, assim, no dia do teste ela não estava tão desenvolta, assim. Mas ela tinha ali algo muito cativante, um olhar muito expressivo. E aí, assim, a gente teve um processo que não foi muito longo, assim, né? O filme é um filme de baixo orçamento, então a gente não teve um grande período de ensaios. A gente fez um processo meio lúdico mesmo, assim, com o Edilson, com a Stephanie Fernandes, que é atriz aqui de Curitiba, que faz a mãe, e com a Malu, uma sala de ensaio. A gente levou um monte, perguntei para a mãe o que ela gosta. Gosta de desenhar, gosta disso, gosta daquilo. A gente levou um monte de folha de sulfite, lápis de cera e tal, e ficou fazendo dinâmicas ali com ela. E aí tem umas coisas inexplicáveis, assim. Ela criou uma relação com o Edilson, já meio que de primeira, assim, que foi absurdo, assim, uma conexão, sabe? Tem uma questão, assim, ela é filha de pais separados. Ela mora com a mãe. Então, eu acho que, de alguma forma, eu acho que teve um pouco isso, talvez, ali na cabecinha dela, de repente, esse homem negro, assim como o pai dela, de repente criou essa figura, sabe? Paterna ali por um momento, mas a gente teve, claro, o cuidado de não criar uma confusão na cabeça dela. Então, até como ela chama ele no filme, porque daí eu cheguei para a mãe dela e falei, tem uma preocupação que ela não confunda as coisas. Como é que ela chama o pai dela? Não, chama de papai. Eu falei, então vamos criar um apelido, porque no começo ela chamava todo mundo de tio. Eu era tio, o Edson era tio, todo mundo era tio. E aí ele falou, não, esse aqui é o papi, que era uma palavra diferente. Toda vez que ela chamava ele de tio, a gente corrigia para papi. E ela pegou muito rápido, começou a chamar de papi, papi, papi. Por isso que no filme inteiro ela fala papi, papi, papi. E foram esses encontros, não tinha muito como ensaiar com ela. E aí no set de filmagem foi surpreendente, assim, porque ela, de alguma forma, que eu não vou saber explicar, de alguma forma ela entendeu como se dava a dinâmica. Né? Porque, vamos falar bem a verdade, você fala, como é que se dirige uma criança com menos de 2 anos? Um bebê ali que anda praticamente. Mas ela entendia, conforme a gente fazia alguns takes, eu acho que ela encarava como uma brincadeira, ela entendia, tipo, a gente fazia uma vez, fazia a segunda, aí ela entendia que ela tinha que andar daqui até ali e fazer tal coisa, e aí foi muito tranquilo, assim, a gente deu uma grande sorte, assim, também dela ser uma criança muito tranquila. Foram pouquíssimas as situações em que ela não queria filmar, em que ela estava um pouco mais arredia, assim, rebelde. A cena do feijão foi muito engraçada, particularmente, eu vou contar rapidamente, assim, porque, como eu disse, ela criou uma relação muito forte com o Edilson, né? E aí, assim, ela não podia comer naquela cena. Era isso que a cena queria dizer, né? Tipo, ela estava acostumada a ser criada pela mãe, então quando o pai vai alimentá-la, mesmo gostando de feijão, ela não quer comer, porque ela não está acostumada com esse pai presente. Só que ela criou uma relação tão forte com o Edilson que quando a gente foi filmar, primeiro assim que no dia a gente programou para gravar a cena logo após o almoço, aí eu cheguei para Viviane, que é a mãe da Malu, falei assim, pô, eu sei como que é pais, né, com alimentação, mas assim, hoje libera ela, por favor, deixa ela comer à vontade, sobremesa, deixa ela comer o que ela quiser, porque a gente vai rodar essa cena que ela não pode comer e tal, depois do almoço. Aí ela comeu, se esbaldou, e aí a gente foi rodar a cena, ela de barriguinha cheia. Cara, na hora da cena, e outra coisa, a mãe dela falou assim, uma dica, ela não come arroz e feijão se estiver misturado, tem que estar no prato o arroz do lado e o feijão, né, do lado. Se misturar, ela não tem quem faça ela comer. Falei para a diretora de arte, para a Ana Bona, falou, mistura lá o arroz com o feijão bem misturadinho. A gente foi rodar a cena, na hora que ela falou, Malu, come, primeiro take, ela comeu. E aí, assim, eu não cortei, assim, a equipe olhava para mim, tipo, e eu deixei rodar. E ela comeu o prato inteiro de comida. Depois de ter almoçado. Aí, pô, vamos lá, corta, prepara de novo. Veio o segundo prato. Malu, come. E ela comeu, cara. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Ela comeu o segundo prato de arroz com feijão. O arroz e ela misturado com feijão. Misturado com feijão, que a mãe dela falou que ela não comia de jeito nenhum. E ela tinha acabado de almoçar, então assim, eu falei, meu Deus, essa menina tem espaço nesse estômago para tanta comida. Ela comeu o segundo prato. E aí que eu acho, assim, como usando essa de exemplo, como em outras situações, na terceira tentativa, ela entendeu, ela falou, não, é para eu não comer, entendeu?
E aí, assim, tudo que a gente vê ali é improviso dela e foi genial, assim, quando ela vira, né, e cruza o braço, ainda faz assim, tipo, ainda faz uma marra, assim. Tanto que muita gente mesmo, assim, já me perguntou se eles são pai e filha. Falou, mas eles são pai e filha mesmo? Na vida real? Eu falei, não, eles são, inclusive, moram em partes muito distantes do Brasil, se viram super pouco antes da filmagem, foi realmente um... E assim, eu falo também, agradeço também a toda a equipe, assim, a Eugênia Castelo, que é minha assistente de direção, que é mãe também, me ajudou muito ali na condução com a Malu. Ela, obviamente, tinha muitas manhas, né? Muito mais do que eu, por ser mãe. E de toda a equipe que teve a sensibilidade de criar os tempos e os momentos, porque era isso também. Era um exercício de paciência para conseguir ter esses momentos mágicos que a gente tem no filme, assim. Tudo era pensado em função dela. Decupagem, como a câmera ia se movimentar, iluminação. Então, todo o conceito de luz foi pensado vindo de fora para não ter dentro do ambiente tripés, cabos passando. Foi todo um trabalho muito conjunto para a gente conseguir chegar ali ao objetivo. Malu, gosta de feijão? Gosta? Faz um feijão. Filha, come. Come, filha. Por que você não quer comer? Você falou que gostava de feijão? Toma. Come, Malu. Malu. Eu fiz um feijão tão gostoso, rapaz. Come. Ó, vou comer. Ó. Gostoso. Malu, vem aqui. Vem aqui, Malu.